cheguei aqui e falei, meu primo te mandou um beijo, né? Aquele policial também. Dela, quem que é seu primo? Eu falei, o Hussein. Dela, meu Deus, não só seu primo, mas ele que fechou o meu caso, né? De stalking. Como foi isso? Que ela foi ameaçada de ser decapitada, de ser estuprada e morta. Conta, foi esse ano, é muito recente, Foi esse ano. As minhas redes sociais são abertas. Eu tenho os canais também para poder falar com todas as pessoas, tanto o site, a minha rede social, Facebook, Instagram, etc. Tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens, né? De forma direta, eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu estava no sindicato dos delegados, lá no sindicato, uma secretária recebe uma ligação e ela acha muito estranha a ligação. Ela fala, doutora, tem uma situação muito estranha aqui, eu posso passar para você? Eu falei, o que é? Tem uma pessoa querendo ser sindicalizado, só que ele não é delegado, e ele começou a falar umas coisas meio viajando e tal. Ou seja, ele ligou pro sindicato. Aí eu fui falar com ele, aí eu falei assim, oi, você quer o quê? Fui começar a perguntar. Quando ele fala assim, eu quero ser sindicalizado, como é que eu faço? Eu quero ser policial. Eu falei assim, olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala, você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone, fui ver em todas as redes sociais qual eram as mensagens. Aí eu vi, desde novembro, ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim, muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial. Meu marido conhece o Hussein. Aí falou, já sei, quem é a melhor pessoa lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada do DEIC. Aí vamos já falar, a gente foi que na stalking delegacia. Foi configurado como crime, né? Só que esse ano. No meu caso não era. Ainda foi não tinha sido? Não, foi dia 1º de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim, foi promulgada a lei, e no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. E nisso, a polícia, de forma muito eficaz. Aí eu parabenizo o Hussein, na pessoa do Hussein. Beijo, Hussein. E ele nem me contou isso, pra ver. Ele foi, quem assim, é bom, humilde, né? Quem não bom, precisa falar. Não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Também presidido pela doutora Maiara. Tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, eles identificaram tanto a residência como endereço. A pessoa acha que internet você fica de forma anônima, não fica, você tem muito rastro ali na internet, já identificou de pronto. Só que eu me deparei com um probleminha que antes, fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, eu não podia perceber. Como vítima, eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. A Polícia Civil, de forma muito eficaz, em menos de 24 horas, identificou. Relatou toda aquela situação para um mandado de busca na casa deste criminoso, porque, inclusive, foto de arma e de foice ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o Poder Judiciário deferir a ordem, porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito. Claro. E é salutar que seja assim. Para a gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então a gente não poderia ir na casa sabendo tudo desse criminoso sem uma ordem judicial. Sim. Mandado de busca e apreensão. Somente indo para um programa de televisão puxando a orelha do Poder Judiciário, falando que se eu, que tenho completa noção do sistema de justiça criminal, estou como vítima e tenho que ficar 3 meses aguardando um mandado de busca e apreensão, imagina as vítimas como estão desprotegidas. De violência doméstica, as vítimas, mulheres de qualquer crime, até homens, mas assim, crimes de ameaça, qualquer outro tipo de crime. Se não tem o aparato do sistema de justiça. Você ficou 3 meses ali vulnerável. Digamos que assim, eu não sou uma vítima comum. Sim. Vulnerável, eu não como colocaria, alguma outra pessoa, eu né? não colocaria, eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me considero vulnerável. Mas eu alterei sim a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez realmente cada hora eu me movimento de uma forma diferenciada. Claro, nós temos o preparo para conseguirmos nos defender. Mas a gente não pode se colocar de forma exposta ou subestimar criminosos. Eu não subestimo o criminoso. O criminoso é covarde, o criminoso é mau caráter e safado, porque eles esperam a vulnerabilidade e a distração da vítima, claro.
Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que ficar em alerta 24 horas, estou em alerta 24 horas. Por quê? Para ter o desfecho, veio o mandado de busca e apreensão. A equipe de investigação do caso foi até lá, conduziu o criminoso até a delegacia, mas aqui no Brasil, o crime de ameaça é um nada jurídico. À época foi colocado como ameaça, o stalking, que é o crime de perseguição, não mudou muito a tipificação penal. E o que aconteceu? Ele foi ouvido, falou sim que praticou os crimes, está sendo ali, está tendo um processo, os objetos foram apreendidos todos, mas ele saiu pela porta da frente. Porque não teve um flagrante. Mesmo se houvesse um flagrante, não teria uma justificativa legal para poder embasar o encarceramento dele. Não teria. É porque, na verdade, ele não cometeu o crime, né? Eu digo assim, ele tá falando que vai fazer, mas até que ele faça... Só que quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, vou te matar. Pronto. Não é o nada jurídico. Aqui no Brasil é o nada jurídico. Espera-se concluir aquela... Quando você anuncia um crime hediondo, no caso, vou te matar, vou te esquartejar, vou te estuprar, e que muitas pessoas, antes de serem mortas, são vítimas, sim, do crime de ameaça, Sim. Aqui no Brasil, nada se faz. É o que a gente vê várias vezes na TV, a mulher morrer com cinco papéis na mão de distanciamento, não sei o quê, o cara lá, e ela morre por quê? Porque o cara chega na casa dela, arrebenta a porta, mata, às vezes não precisa estar nem armado, porque fisicamente falando, se o cara resolver matar uma mulher, ele mata com o que tiver na frente dele, uma garrafa de cerveja mata, e ela, mesmo que ela tenha tempo de ligar, se a polícia demorar 5 minutos pra chegar, ela já tá morta. Já tá morta. Cris e Yas, eu queria falar uma coisa, porque vocês sabem que a vítima, ela é muito estigmatizada, ela é muito julgada, pré-julgada. A gente viu vários casos em que a vítima, ela tem que se explicar por que é vítima. E eu achei maravilhoso que nenhuma de vocês duas, porque eu falei sobre esse caso e nenhuma de vocês duas fizeram a pergunta que todos fazem. Você já conhecia ele? Vocês não fizeram essa pergunta. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a mulher tem que ter feito algo. Será que você não ficou exposta demais na internet? Será que você não prendeu alguém? É alguém que você já magoou? Será que... Pra mim, as perguntas sempre eram... Você já prendeu alguém? Ele ou alguém da família? Quer dizer que você tem como vítima que justificar o porquê você tá sendo vítima. E talvez porque a gente, como mulher, também já foi, porque eu sei que eu já fui e sei que a Yas também já fomos vítimas de stalker. Sim. Não ameaçador assim, no meu caso foi um maluco, que eu vou chamar de maluco porque... Criminoso. Criminoso. É porque assim, qualquer outra coisa que eu diga vai ser eufemismo, então eu estou tratando... Não, criminoso. Um criminoso que começou a me mandar mensagem dizendo que era o pai da minha filha. Assim. E insistia, já contei isso, né, Yas? E ele insistia, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, porque você não é. E curiosamente, num primeiro momento, quando chegou a primeira mensagem, tem muitos anos a primeira mensagem, então eu ainda dava conta de responder, porque eu não tinha tanto seguidor. Quando chegou a primeira, eu conheci uma pessoa parecida com você, babá, acho que sou o pai da sua filha. Num primeiro momento eu pensei, ok, o cara conheceu alguém parecido comigo, né, pode ter perdido o contato com essa pessoa. Eu respondi, falei, olha, não sou eu, a gente tem o contato com o pai da minha filha, ele só não aparece nas nossas redes porque não faz parte da nossa convivência, mas ele existe, tá tudo bem, eu sei quem é, tá tudo certinho da nossa vida, paga pensão, tá tudo certinho da nossa vida. Pra mim tava resolvido, porque na minha mente só alguém que me confundiu com alguém. Só que ele começou a insistir. E assim foi insistindo. Meses, mais de um ano, mandando mensagem, insistindo, e falando que era, porque era, e mandava mensagem pra mim, pra minha filha. Foi só a lâmpada, foi só alguém encostou no interruptor. E mandava mensagem pra mim, pra minha filha, pra minha irmã, pra todo mundo. Não, porque eu sou, até que a gente começou a bloquear ele de tudo. Fazia perfil novo, a gente bloqueava. Mas ainda tava, como você disse, ainda tava na lei antiga. Mas de qualquer forma a gente fica receosa, porque assim, beleza, aí eu faço um BO. E aí ele tem acesso às minhas informações, aí a gente fica... Como é que funciona? Não, você pode, inclusive até indico ir na Delegacia de Crimes Eletrônicos. Cibernéticos, ali no DEIC.
ali no Palácio da Polícia. No caso das investigações, elas não vão ter... O criminoso, ele não vai ter acesso. Inclusive, ele tem alguns acessos públicos, né? Seus. Sim, Até sim. porque você é uma pessoa pública. Mais do que isso, ele não terá acesso. Hoje, se ele novamente reincidir, porque a cada prática de um novo crime já se enquadra, já se tipificaria, porque o crime ele é tipificado a partir da promulgação. Hoje, já poderia ser tipificado no crime de perseguição. Ainda a pena é muito pouca de acordo com o crime, mas já daria. E na reincidência, na continuidade da prática desse crime, poderiam outros crimes ali, como... até de adulterar ali na fase da investigação do processo, ele tentar atrapalhar as investigações. Alguns outros crimes a gente poderia tipificar quando ele continuasse reincindido. Mas vai ser encarcerado? Não vai. Não vai. Mas é uma forma de a gente tentar fazer com que, de acordo com a lei, ele seja responsabilizado pela prática dos atos. Não fique né? totalmente impune, né? Esse é sempre a minha questão, assim, porque eu sou pessoalmente a favor do armamento. Já conversei com algumas pessoas sobre isso, já fiz curso sobre isso. Pessoalmente, sou a favor do armamento. Porque é uma questão, pra mim, esse tipo de coisa. Porque aí, ok, é como você disse, vai ser encarcerado? Não vai. E aí? E o dia seguinte? E eu divulgando o show? E sabendo onde eu tô? E sabendo que hora eu vou e que hora eu volto? E onde... Porque não tem como. A minha vida é agenda de show. Eu digo onde eu vou estar, que hora eu vou estar. Entendeu? Você tem rotinas fixas de rádio e podcast. É isso. Então, eu já fiz curso, assim, de defesa pessoal até pra tomar cuidado... de estar alerta no trânsito, de maneiras de dirigir, direção defensiva. Totalmente. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo pra ter o máximo de cuidado possível, né? Porque, enfim, é o que você falou, ele vai esperar o momento de distração. vulnerabilidade. E eu também, eu não falo agora em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, uma das minhas funções também é essa, refletir a vontade da classe, falar em nome dos meus pares. Mas agora a minha opinião como Raquel, delegada de polícia, minha opinião pessoal. Eu sou favorável também, sim, que o cidadão de bem ele tenha a opção de escolher se ele quer ou não adquirir uma arma e ter uma arma para o seu uso ou até mesmo, porventura, uma possível legítima defesa. Eu não tô aqui fomentando que vamos armar todo mundo, mas eu tô aqui afirmando que se tiver todo o curso que você falou que você fez vários cursos, aptidão, ter toda aquela o porte e tiver não tiver antecedentes criminais, é uma série de requisitos para você ter uma arma, né? E se você cumprir... assim, do jeito certo, né? Porque Sim. do jeito errado você consegue rapidinho. E é isso que eu ia falar. Daí aquele cidadão de bem, ele pode ter uma arma legalizada, registrada, controlada. Agora, quando a gente fala arma mata, sim, a arma mata, a arma do crime, proveniente de tráfico de arma. Aquela arma que está na mão dos criminosos, essa mata. Essa mata o tempo todo e o criminoso compra sem autorização nenhuma. Ele tá com uma arma ali na mão o tempo todo, a gente sabe. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa, o Benê que falou. Ele falou assim, que se você tem medo, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou ter uma arma em casa e se o meu marido pega a arma? Daí ele fala assim, mas se você tem medo que seu marido pegue a arma, você tem que largar o seu marido. Porque se ele quiser te matar, ele te mata com qualquer coisa. Ele não precisa ter uma arma. Adorei isso. Essa é a questão. Não é? Um violão, se ele tiver em casa e ele quiser, ele te mata com um violão. Então, e uma faca se o você tempo tem todo. medo que o seu companheiro ou sua companheira te mate... Largue tá errado ela. o companheiro e a companheira, sim. né? O princípio tá errado. Até porque a gente sabe que muitos matam com outros tipos de objetos, inclusive fogo, né? Sim. Ácido, qualquer Uma tipo de objeto. almofada. Sim, qualquer tipo de Né? objeto. Um travesseiro. E, curiosamente, o estupro, em sua maioria, não é feito com arma de fogo, né? Exatamente. Exatamente. Na É a imensa força maioria. física, é a supremacia da força física do homem contra a mulher. Existe... Eu não sei se Ou crianças, né, infelizmente. Não sei se esse dado ainda corresponde, mas à época, quando eu li o livro do Benê, ele dizia que era menos de 3% das tentativas de estupro com mulheres armadas iam até o fim. Porque normalmente o cara não está armado e nem preparado para encontrar uma mulher armada. Então eu não sabia. é menos de 3% quando a mulher... Em lugares onde é permitido e tal, que se conclui.
Eu não tinha acesso a isso. Eu não sei se ainda mas a época quando eu li o livro era essa estatística. Eu não tinha acesso a essa informação, mas assim, é muito importante que a gente fale. A arma tem que estar no corpo o tempo todo. Adianta uma mulher estar armada, estar com uma arma na bolsa. É claro que daí você muda um pouco o seu estilo de vestir, né? Você não vai conseguir pôr... Por exemplo, se eu tô num plantão numa delegacia, eu tenho um cinturão tático, eu posso pôr um vestido e a arma ali. Mas se você geralmente você vai ter que usar calça para poder ter a arma de forma velada, ostensiva não. E o que acontece? As mulheres, elas têm que ter... não podemos afirmar, a mulher está armada, ela vai estar protegida. Não, elas têm que treinar, ela tem que manusear, ela tem que estar o tempo todo operando aquela arma. Como um automóvel. Você tem que estar o tempo todo dirigindo para você... Você pega a habilitação de automóvel. Você vai pegar uma autoestrada até o Paraná, sabendo que é super perigoso? Não. Você tem que estar treinando diariamente. Diariamente, você tem que... Diariamente não, porque é muito que eu treino uma vez por mês, mas você tem que estar treinando. Você tem que ter aquele regularidade. Você tem que estar com contato. Você não pode ter uma arma ali, achar que muitas vezes aquela arma pode até te prejudicar. Sim. Por exemplo, se estiver numa bolsa. A sua arma estiver numa bolsa, não estiver com tá você muito fora do seu de alcance, pronto né? alcance. Sim. A gente estava falando de stalking, eu queria contar também os meus relatos, né? Eu tive 2 situações. Uma situação... depois que o delegado Paulo Bilinski veio aqui num dos episódios do Vênus, aí deu um rolo lá e o pessoal começou a fazer ataques contra mim. Mas era haters ou chegou a ser um stalking mesmo? Não, eram haters que me ameaçaram com mensagens de ameaça de estupro e de violência. E isso chegou, inclusive, lá nos ouvidos do Hussein pelos grupos. Ele não viu, mas chegou até ele pelos grupos. Ele veio de prontidão falar comigo. Ele falou, Yas, se você quiser, vamos lá na delegacia. Não vamos deixar impunes. Então, eu sei que eu tô resguardada, mas teve essa situação. E as pessoas vivem relativizando as mensagens que eu recebi, falando, é online, a internet é esse mundo, ela tem que entender. Não. A internet não é esse mundo. Eu não tenho que ser ameaçada por estar fazendo meu trabalho, entendeu? Yas, e eu ainda falo mais, os criminosos eles devem ser responsabilizados sim, porque não existe nenhuma justificativa para a prática de crime. Se de repente houve opiniões colidentes e de repente as pessoas não gostaram de algo da sua opinião, não é te ameaçando ou praticando crime que vão te calar. Cada um vai falar o que quer e vai pensar da forma como quer. Sim. E esses criminosos eles têm que sim ser responsabilizados. Eu incentivo você a dar continuidade sim, porque a impunidade, se ela ficar reinando, as pessoas são incentivadas. Porque se você não tem a certeza do castigo, você faz o que você quer. Então, você tem que sim responsabilizar criminalmente, nem que seja um pouquinho, de acordo com a nossa lei. A gente tem que fazer até popularmente, a gente tem que ter um clamor popular que alguns crimes as penas sejam alteradas, né? Mas então, seja responsabilizado com a legislação vigente que nós temos. Eu acho que passou do tempo em que a mulher ela é culpada por ser vítima de um crime. Ela é culpada por ter uma opinião. Passou do tempo da mulher ser culpada por vestir um biquíni, ser culpada, né, de um estupro porque está vestindo uma roupa sensual. Passou do tempo. A gente tem que se posicionar sim e conte com todo o meu apoio e solidariedade para isso. Obrigada, delegada. E aí o outro caso foi uma coisa meio doida assim que rolou por alguns meses, inclusive terminou agora, de um garoto que ele estava agindo como um stalker. Ele me mandava mensagem, isso por meses, todos os dias, falando o tempo todo. Tudo que acontecia no dia dele, ele me contava. Tudo que acontecia no dia dele, só que ele achava que ele namorava comigo. Então, ele me contava como se eu fosse a namorada dele. Não é meme, sabe? Esses garotos que fazem meme ou querem me contar do dia. Não, era sério. Ele realmente achava. Então, ele achava que... porque isso tem também, né? A gente a gente consegue diferenciar. Às vezes, a pessoa manda alguma coisa fofa, agindo como... meu dia foi de tal jeito hoje. Hashtag minha namorada, não sei o quê, brinca, fala alguma coisa. Vem almoçar aqui em casa, sua sogra fez lasanha, alguma brincadeira fofa, assim. Né? Não, a gente entende.
A gente entende, mas isso realmente passou, foi... Por meses. E aí ele achava que meu pai tinha que conhecer, ele mandava mensagem pro meu pai, mandava mensagem para as pessoas da minha família, achando que ele era o meu namorado, para as pessoas conhecerem ele. Ele assiste todos os Vênus, e se eu faço alguma coisa, ele comenta no vídeo. Para de dar moral para esse cara que tá aí, para essa pessoa que tá aí, com ciúme, sabe? Com um certo... Eu até encontrei uma mensagem dele, uma mensagem direta que falava assim, depois de meses, eu bloqueando os perfis, só que não tinha aquela ferramenta Agora nova tem. do Instagram de bloquear todos de uma vez. Eu bloqueava, ele fazia outro. Aí eu bloqueava, ele fazia outro. Ele começou a falar mais coisas pesadas sobre sexo, então ele me mandava foto. Nossa. E fazia sexo virtual comigo sozinho, sabe? Nunca respondi pra ele, só bloqueava e ele vinha com outro. E aí encontrei uma mensagem dele assim, você tem 2 anos pra gostar de mim, senão eu vou te sequestrar. Não subestime criminosos. A gente viu uma situação mais drástica com a Ana Hickman, que aconteceu ali. Nossa, nem numa fala. morte. Inclusive, o cunhado dela, que agiu em legítima defesa de terceiros, foi colocado a júri popular. E demorou, né? Demorou. Foi Demorou. colocado a júri popular. Então é uma coisa assim, completamente, há uma inversão completa de valores. Sim. E sabe o que eu falo? Olha os perfis. O nosso perfil é único, é mulher. O fato de você ser mulher dá um ensejo daquele criminoso achar que pode objetificar e que você pode ser objeto daquele crime que ele quer praticar. Sim. Então, independe de profissão, de classe social, é aquela sociedade patriarcal machista que ainda a gente tem resquícios e temos que combater diariamente. E esse criminoso que você acabou de relatar, ele não pode ser impune, não. Você tem que sim pedir a responsabilização, relata a situação. Vou te falar que muito facilmente ele será identificado, sim, criminosos que praticam crimes em redes sociais. Vocês serão identificados. Vocês serão responsabilizados. E na reincidência até presos.